começo de 2022, com o boom dos preços dos adubos minerais, a Agropecuária Brunose, localizada em Pirajuba, Minas Gerais, enfrentou um desafio. Teve que repensar todo o modo de adubação. Inspirados pela dificuldade, o desafio era grande: transformar a unidade de Campina Verde em 100% orgânica. Nós já estamos colhendo os frutos disso, vendo essa grande diferença, né? Nas análises que nós estamos falando de solos subsequentes, tem aparecido, mostrando esse trabalho, e é uma tendência cada vez uma presença menor dos adubação minerais. Uma das ferramentas que está possibilitando alcançar este objetivo é o compostador de resíduos orgânicos CRO 5.0 da Sivemasa, desenvolvido para a compostagem de grandes volumes de resíduos orgânicos, como é o caso da Brunose. O compostador de resíduos orgânico CRO 5.0 da Sivemasa é um implemento utilizado para acelerar o processo de compostagem, também homogeneizar os materiais orgânicos presentes na leira e também enriquecer. Com isso, no final da aplicação, você tem um material homogêneo, padronizado e de fácil aplicação. Um grande passo para a autossuficiência da empresa ou propriedade rumo à agricultura sustentável. Nós lançamos ele agora na AgriShow de 2022 e já com ele em campo, né? Lançamos na AgriShow e já estamos com essas máquinas em campo, já em operação mesmo, né? Aqui na Agropecuária Brunose, eles estão utilizando esse equipamento no processo de compostagem deles, né? Como pontos a destacar desse equipamento, né, versus o outro modelo que nós temos em nossa linha, é a capacidade que esse equipamento aqui, o CRO 5.0, tem em grandes quantidades de material, né? Então é um equipamento voltado para grandes volumes, né? É um produto que trabalha aí na casa de 6,3 metros cúbicos por metro de linha. É praticamente o dobro do que outros equipamentos têm no mercado, inclusive o que nós temos em nossa linha, né? E ele traz alguns atributos, né? Esse equipamento, pensando justamente nessa grande capacidade de operação que ele tem. A capacidade do equipamento é muito grande mesmo, né? Nós estamos pensando aí de fazer 70, 80 mil toneladas de compostagem, não estamos preocupados com isso não, é tranquilo, dá para trabalhar sem dúvida nenhuma. O compostador tem tudo a ver com sustentabilidade, pois é a transformação de um resíduo em um bem útil para ser aplicado, reduzindo a utilização de adubo químico e, principalmente, reduzindo custos, gerando economia. Observe os diferenciais deste implemento em relação ao modelo anterior, o CRO 4.0. Esse equipamento ele tem um sistema de elevação vertical, né? É um elevador que ele tem, que possibilita o equipamento em operação mesmo elevar a altura do rotor, né? De repente eu peguei lá uma leira muito grande, com material muito pesado, eu consigo elevar ele até 1,80 m, por exemplo, de altura, né? Se for uma leira muito grande, ou eleva a 1 metro. Com isso eu reduzo o esforço que o trator faz naquele momento ali, eu rompo essa camada que está mais pesada e volto ele ao nível do solo. É uma ferramenta utilizada no processo de compostagem que, dentre as características, ele visa a homogeneização desses compostos orgânicos. Então aqui nós temos um pátio, né? Então você não tem um único resíduo orgânico colocado para ser feita essa compostagem. Nós temos a mistura de 3 ou 4, às vezes mais, resíduos orgânicos. E a fragmentação dele, ele tem que estar em partículas o quanto menores possível, né? Isso favorece a aplicação através de distribuidores em campo, além da padronização, né? Como a gente pode ver num pátio desse, você tem todas as leiras com o mesmo tamanho, com a mesma largura, então é a padronização desse pátio que favorece isso no manejo como um todo, né? A facilidade do tanque acoplado foi um dos pontos destacados pela Agropecuária Brunose. O tanque ele é muito importante porque no processo de decomposição do material que a gente tem aqui no pátio, nós precisamos de bactérias para poder fazer esse processo de aceleração da decomposição. Esse tanque ele vem acoplado e também vem algumas ferramentas ali em cima do compostador que faz a aplicação disso em aspersor. E ele distribui de uma maneira igualitária em cima da área da leira. E isso facilita muito para a gente sentiu uma melhora na distribuição desse insumo biológico que a gente coloca, né, adiciona na leira. E ele consegue pegar uma área maior. E isso faz com que a gente tenha um processo mais acelerado. E se a economia que o produtor busca, os clientes que já estão utilizando a compostagem em suas agroindústrias relatam uma redução em até 40% do uso dos adubos químicos, um benefício direto e um passo a mais rumo à agricultura sustentável.
a gente entra com orgânico, faz uma parte ainda mineral para fazer uma complementação, para a gente não perder a produção, não perder os níveis de produção que a gente já vem mantendo. E aí, quando a gente tiver os seus 3 anos de adubação organomineral, a gente acredita que vai conseguir fazer 100% orgânica. Que aí a gente só consegue trazer isso com pó de rochas, por exemplo, que são fontes brasileiras, a gente não depende mais de adubo de fora. Então a gente quer trazer sustentabilidade dessa maneira, mas tem que ser gradual, tem que ser com paciência e muita técnica. E você consegue reduzir, utilizando um processo de compostagem, aplicando isso como adubo orgânico, você reduz aí 30% a 40% no valor investido nesse adubo químico, né? Então é um benefício direto no bolso do produtor, né? O aspecto que você está produzindo algo que é muito melhor para o planeta, né? Nós estamos reciclando os nutrientes que nós já produzimos e colocando eles de volta na natureza e com uma grande vantagem, né? Tendo um acréscimo de produtividade e sem dúvida uma sustentabilidade muito maior, que é o que é o nosso papel e o nosso compromisso com as futuras gerações.